Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus, em nome de Jesus. Quero trazer um abraço fraterno aqui da Igreja Presbiteriana das Américas, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde nós estamos pastoreando. Trago um abraço também do Comipres, da diretoria do Comipres. Nós vamos falar um pouco a respeito da diretoria do Comipres. Vamos falar sobre esse trabalho que tem sido realizado lá no sertão e que essa igreja aqui, ela tem sido uma importante parceira para a realização deste projeto. A gratidão ao conselho da igreja, na pessoa do reverendo Arildo, a nossa gratidão a toda a igreja pelas orações, pela contribuição, pelo envolvimento missionário. Marcelo Zan e sua família estiveram conosco lá numa viagem e nos ajudaram muito nessa viagem. Estou acompanhado da minha esposa, Glícia. Glícia já é de Vila Velha. Glícia, fica de pé. E também da Rafaela, minha filha primogênita. A Rafaela está morando aqui em Vila Velha, terminou faculdade esse ano. Então, a Rafaela está morando aqui em Vila Velha com a minha sogra. E eu, Glícia, a Gabriela e o Nuno estamos no Rio de Janeiro. Quero, antes de mais nada, ler um texto da Palavra do Senhor e te convidar para abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 27, até o versículo 32. Lucas, capítulo 5, versículos 27 até o 32. Lucas capítulo 5, versículos 27 até o 32. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar. Pai, de maneira muito especial, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que sejamos edificados, transformados, através da Tua Palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar um pouco, antes de nós entrarmos no texto, desse trabalho que nós temos realizado lá no sertão da Paraíba, na cidade de Brotas de Macaúbas, onde tudo começou, mas hoje nós estamos em 4 cidades: Brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, nós estamos em Ipupiara e Ibotirama. Esse trabalho começou em 2018, quando o seu Antônio Torres e o Carliston nos convidaram para poder conhecer o projeto do sertão que eles estavam realizando. E nós então aceitamos a viagem, fomos conhecer em 2018, conhecemos e na viagem ele mostrou para a gente algumas bases já prontas, edificadas, que ele tinha lá em Recife, em outros estados e também na Bahia. E ele chegou para mim, para o pastor Avilmar, que nós fomos juntos nessa viagem, ele chegou e nos deu o desafio para assumirmos um trabalho nessa cidade chamada Brotas de Macaúbas. Nós aceitamos o desafio e começamos a uma parceria com o Instituto Água Viva,
que é um braço da Forte Leve, que trabalha na área social, e na área social tem que desenvolver 4 pilares, que é a geração de renda, a área da saúde, a área de educacional e também na área de esporte. Então, todas as nossas bases, nós, através da parceria com o Instituto Água Viva, nós desenvolvemos trabalhos sociais voltados para crianças e adultos nessas 4 bases. Dentro dessas 4 bases. E também fizemos parceria com a AMES, que é a Agência Missionária de Evangelização ao Sertão, que é um outro braço da Forte Leve, porém voltado para a área missionária. A AMES, ela sustenta os missionários. E hoje estão em torno aí de 270 e poucos missionários, se eu não estou enganado com o número. Mas hoje já tem aí um grande número de missionários no campo. O que me empolgou nesse projeto foi o amor pela obra e o cuidado com o missionário. Eu trabalho já no trabalho da igreja há muitos anos e sempre focando o trabalho e assistência aos campos da Junta de Missões Nacionais. E o nosso foco, o nosso cuidado era sempre muito voltado para os nossos missionários no campo, que eu sei o quanto eles sofrem. E a AMES, ela disponibiliza para o missionário o aluguel da casa, um salário mínimo para a esposa, um salário mínimo para o marido, porque a AMES entende que o casal é missionário, não apenas o marido. Então, a esposa, ela recebe um salário mínimo, o marido um salário mínimo, eles recebem um carro para poder eles realizarem o trabalho, combustível, manutenção do carro. E nós, Comipres, completamos toda a assistência aos missionários, com outros recursos e com recurso no campo. Eu queria só passar um slide, primeiro, um slide que vai falar um pouco a respeito do Comipres, e vou passar bem rápido, para poder a gente... Pode passar, por favor. Ótimo, aí a apresentação que eu já fiz, pode passar, por favor. São as 4 cidades onde nós estamos: Brotas de Macaúbas, Ibotirama, Oliveira dos Brejinhos e Pupiara. Lá são cidades muito próximas uma da outra. Pode passar, por favor. Então, fica nesse... Então, o Instituto Água Viva, ele separou essa parte azul aqui, para a gente poder começar a desenvolver o trabalho evangelístico. Em todos esses lugares aonde nós estamos, não tem presença de igreja presbiteriana. Então, nós somos a primeira igreja presbiteriana, por exemplo, em Brotas de Macaúbas. Pode passar, por favor. Aqui são os nossos missionários. O nosso primeiro missionário, que foi o Jefferson, a Elaine, a Júlia e Elisa, que são 2 filhas, a família completa, em Brotas de Macaúbas. Nós temos o missionário Luiz e a Neia, eles estão lá em Cocal. Cocal é um distrito de Brotas de Macaúbas. Cocal, ele fica a 130 e poucos quilômetros de Brotas de Macaúbas. É um distrito grande, um distrito importante lá para Brotas. E nós enviamos em 2019, iniciando o trabalho, esses 2 missionários. Aí, só um adentro aqui desse missionário Luiz. O missionário Luiz, ele me ligou certo dia e falou assim: pastor, nós estamos com dificuldade aqui em determinados lugares, que algumas famílias me procuraram, pais de famílias, onde pais me relataram que seus filhas pequenas foram violentadas. Eu falei: mas como assim, Luiz? Sim, pastor, aqui é normal, porque tem um povoado chamado Cocos, que em Cocos, a maioria das casas não tem banheiro. Eu falei: mas como é que é uma casa que não tem banheiro? Eu fiquei imaginando. E quando as crianças elas vão fazer necessidade, e os pais estão trabalhando, os mais velhos vigiam, os maldosos, e aproveita a oportunidade que as crianças estão fora, no local reservado, e eles vão lá e violentam as crianças.
Lá em Cocos, nós conseguimos, através de doações, a construção de 5 banheiros. 5 banheiros que a própria Forte Leve, ela constrói, e nós compramos da Forte Leve, e a Forte Leve transporta e instala lá na região. Nós temos o nosso missionário Marconi e a Tânia, que estão num povoado de Brotas de Macaúba, chamado Feira Nova. Nós já temos um local comprado, nós compramos uma casa onde nós nos reuníamos, né? E hoje já temos lá um templo, e já temos lá umas casas do lado para poder servir de apoio social para os trabalhos durante a semana. Lá em Cocal nós já compramos um terreno de 3.000 metros, e no próximo ano agora nós vamos construir a igreja. Em Brotas nós compramos um terreno de 2.800 metros, nós já construímos uma igreja lá para capacidade de 250 pessoas. O trabalho começou em 2019 e, para a glória de Deus, a igreja está pequena, porque já está cheia. Sadi e Bernadette, eles estão em Mata do Bom Jesus. Mata do Bom Jesus é também um povoado de Brotas de Macaúbas. Em Mata do Bom Jesus, nós compramos um terreno, nós construímos uma igreja agora no final deste ano, e nós vamos agora em janeiro com uma caravana inaugurar o templo lá da Igreja Presbiteriana de Mata do Bom Jesus. Nós temos o missionário Vanderlei e a Maria José, que estão em outra cidade, agora Oliveira dos Brejinhos, começaram o trabalho este ano, então já estão desenvolvendo um trabalho muito interessante. Nós temos lá o Alessandro, na cidade de Ibotirama. Alessandro e também a sua esposa Ana, eles estão lá em Ibotirama, começaram um trabalho este ano. E nós temos a nossa missionária de base, que fica aqui em Vila Velha, na Igreja Presbiteriana Memorial, que é a Simone, e também começou este ano, lá em Ipupiara, o missionário reverendo Gilson Vantuil. Então, essa é a nossa equipe de trabalho. Essa é a nossa equipe de trabalho. Eu só vou mostrar essa até aí, e aí eu já falei muita coisa para poder... Falo depois. Mas, meus irmãos, eu agradeço muito de coração. E o Comipres, ele nasceu de um trabalho, fruto e resultado de uma união entre Igreja da Glória e Igreja Memorial. O presbítero Rui vai lembrar disso, quando nós iniciamos o Comip, né, que foi nós na Memorial, quando pastoreávamos lá, conversando com presbíteros aqui da Igreja Presbiteriana da Glória, nós vimos a necessidade de plantar novas igrejas em bairros onde não tinha ainda igreja presbiteriana. E nós fizemos uma aliança, e nasceu naquela época esta aliança. E resultado da Igreja Presbiteriana lá de Alecrim, nós investimos todo o nosso trabalho lá, e aí nós pegamos essa ideia, trouxemos, quando eu recebia o convite de conhecer lá o campo, lá de Brotas de Macaúbas, eu peguei aquela filosofia de trabalho, porque eu acredito que nós, Igreja Presbiteriana, precisamos acordar, sabe, e nos unir. A Igreja Presbiteriana, ela tem na sua história, né, uma ação muito localizada. Por exemplo, a Congregação da Glória é a Congregação da Glória. Fica em Vila Velha, próxima, por exemplo, próxima a uma outra igreja do nosso presbitério, mas não há um envolvimento dessa igreja também, que fica próximo porque é a Congregação da Igreja Presbiteriana da Glória. E o Comip é justamente para poder trazer essa filosofia de unidade sobre a vida da igreja. Hoje nós somos em 28 igrejas, parceiras do Comipres. Igrejas aqui do Estado do Espírito Santo, igrejas do Rio de Janeiro, igrejas de São Paulo, igrejas da Bahia. Nós estamos começando outras parcerias para poder começar a desenvolver o trabalho lá na região. E você pode perguntar, mas pastor,
que mais precisa lá na região? Eu quero desafiar aqui aos jovens, à mocidade, aos adolescentes, sabe, montem uma caravana. Vocês têm uma igreja, um campo missionário que é de vocês, que é da glória. E a ideia do Comipres é essa. O Comipres não pertence a nenhuma igreja, mas também o Comipres pertence a 28 igrejas. Não tem uma igreja que é dona do Comipres. Todas as igrejas têm a liberdade e autonomia de realizar um trabalho missionário nessa região. É só montar a caravana. Nós temos um micro-ônibus à disposição. Um micro-ônibus que é do Instituto Água Viva, com ar-condicionado, banheiro. Mas Rev, micro-ônibus? Minha família, na última caravana que nós fizemos, eu estava pastoreando Laranjeiras, aí alguns adolescentes não conseguiram fazer a inscrição para a viagem. E aí eu falei assim, vou tentar ver com a minha esposa se ela topa ir de micro-ônibus, ao invés da gente ir de carro, que aí eu posso levar mais adolescente comigo. E aí o micro-ônibus estava à disposição, reservei, e aí eu cheguei para minha esposa e disse, Glícia, vão de micro-ônibus? Ela falou assim, para onde? Eu falei assim, para Brotas, 1.400 quilômetros, para ir, fora para voltar. Aí a Glícia chegou, mas de micro-ônibus, é confortável? Sim, é maravilhoso. A cadeira assim, reclina assim, que é sabe, tem ar-condicionado. Olha que benção. O micro-ônibus tem ar-condicionado. Mas e a cadeira? Eu falei assim, a cadeira é macia. Eu falei assim, mas reclina? Eu falei assim, não sei, eu nunca andei nesse micro-ônibus. Né? Aqui é a posição, né, em pé, reclinado. Mas agora eles trocaram o micro-ônibus, quero encorajar vocês. Eles trocaram o micro-ônibus, pegaram o micro-ônibus melhorzinho, reclina um pouquinho mais a cadeira. Mas assim, nós pegamos nossos adolescentes, colocamos no micro-ônibus, e as igrejas parceiras, elas só têm o custo do combustível e do pedágio. O custo da manutenção do ônibus, do motorista, de tudo, é por conta do Instituto para as igrejas parceiras que realizam trabalho lá no sertão. Por isso que eu escolhi esse tema, segue-me. E não é seguir a mim, não é seguir ao pastor Vilmar, ou o Comipres, ou o pastor Arildo. Aqui quem fala esta palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele direciona essa palavra para uma pessoa muito especial. Uma pessoa que vai ajudá-lo muito no ministério. Quando eu olho para a história de Jesus Cristo, eu percebo que Jesus Cristo ele podia fazer a sua missão sozinho, e Deus não precisava da gente para nada. Deus não precisava da gente para nada. Nada. Mas Deus resolveu, pela sua misericórdia, pela sua graça, olhar para você e dizer para você, segue-me. É graça de Deus. Algumas pessoas pensam que é peso, trabalho na obra do Senhor. Eu sou pastor já há alguns anos. Tive o privilégio, a honra de ser ordenado nesse presbitério de Vila Velha. Presbitério que é no meu coração. Tenho uma gratidão que não tem... Mas a minha alegria em servir ao Senhor está no fato, não naquilo que eu faço, não nas minhas potencialidades, não naquilo que eu planejo, não naquilo que eu sonho, mas naquilo que Deus faz. O mais bonito no ministério, pastor, não é aquilo que a gente faz, mas é quando a gente consegue ver a mão de Deus conduzindo todas as coisas. E Deus só fala para a gente, segue-me. Só isso. E quando Jesus ele fala esta palavra, segue-me, Jesus ele está trazendo aqui uma mensagem para mim, para você, em que a gente aprende, em primeiro lugar, que o chamado ele vem de Deus.
Ninguém chegou para Jesus e falou assim: Jesus, olha, eu quero. Ninguém chegou para Jesus e falou assim: Jesus, onde é que é o concurso para poder eu me inscrever? Não. Aprendemos que o chamado, ele vem de Deus. E esse chamado que vem de Deus, em primeiro lugar, ele é pessoal. Por mais que eu tenha esse chamado, é diferente do chamado que a minha esposa tem, que a minha filha tem e que você tenha. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você tem um chamado de Deus, de Cristo Jesus, para segui-lo, assim como eu tenho. Aprendemos que o chamado de Deus, ele é pessoal, mas também ele é irresistível. É um chamado irresistível. Parece estranho ler o texto e ver Jesus caminhando, e Jesus chega para Levi e não pergunta o nome de Levi. Eu, se fosse Jesus, certo? O que eu ia fazer? Eu ia chegar e falar assim: opa, como é que vai? Tudo bem? Família, como é que está? Está tudo jóia? Vem cá, deixa eu te me apresentar, eu sou Jesus, você é Levi. Ok, Levi. Como é que está a vida, Levi? Está insatisfeito? Não está? Sabe, não tem diálogo. Mas Jesus chega para Levi e fala apenas: segue-me. E quando a gente olha, por que não houve um diálogo? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que no versículo 27, vai dizer: passada essas coisas. E que coisas? A cura do paralítico em Cafarnaum. A notícia sobre Jesus Cristo já havia se espalhado. As pessoas já tinham ouvido falar a respeito de Jesus Cristo. E quando Levi olha Jesus Cristo, ele já sabia que ali era o Messias, o Filho de Deus. Ele já tinha no coração a convicção e a certeza de que quem estava se aproximando dele era Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir a este mundo, aquele que foi anunciado pelos profetas. Mas também Jesus sabia quem era Levi. Eu teria que ter perguntado: qual é o seu nome? Mas Jesus não. Jesus sabia quem era Levi, onde morava, toda a sua história. Assim como Jesus conhece a minha vida e a sua vida também. A outra coisa que a gente aprende dentro desse chamado ainda, nesse primeiro ponto, desse chamado que é de Deus, ele é pessoal, ele é irresistível, mas o chamado também, este chamado, ele é intransferível. Ele é intransferível. Deus te escolheu somente a você. Eu desenvolvi uma série de mensagens, certa feita, que teve como tema: eu não sei o que seria da minha vida se não fosse ... E eu contei a história preguei sobre os 4 amigos que levaram aquele coxo até a presença de Jesus. Jesus, ao olhar para aquele coxo sendo descendo pela corda, Jesus, ele olha e diz assim: vendo-lhes a fé. Não foi a fé apenas do paralítico. E eu não sei o que seria da vida daquele coxo se não fosse os 4 amigos. Foi Jesus que curou. Mas Jesus usou pessoas para poder levá-lo até a Ele. Eu faço parte, o WhatsApp ajuda muita gente a criar vários grupos, é uma bênção. Grupo de WhatsApp. Quando toca meu telefone um novo grupo, você, opa, que bênção. Ai, dar conta é difícil. Mas aí, eu tenho um grupo de WhatsApp da turma que formou em Campinas. E nesse grupo eu quase não vejo, porque é só brincadeira, eu quase não vejo. Aí eu tiro uma hora do dia para poder ver os WhatsApps, para não ficar toda hora. Então tem uma hora do meu dia
que eu vou lá no meu computador, abro o WhatsApp, respondo, todo mundo tem que responder, dou uma olhada nos grupos e tal, e depois de um outro horário. E aí eu cliquei errado e clicou a minha turma do seminário. Falei assim, agora eu vou ter que ler, vamos lá. Fiquei curioso. Tinha um pedido lá de um pastor, amigo meu de seminário, falando que ele estava no 3º ano de licença, não tinha campo, e que a reunião não aconteceu este ano em janeiro do presbitério, e ele deu graças a Deus, porque ele ia ser exonerado não, ia despojado. E ele falou assim, se vocês tiverem qualquer campo, me falem. Eu falei assim, aí eu olhei, e o Gilson eu conheci no seminário. No seminário a gente conhece as pessoas. Um cara extremamente simples, mas uma pessoa extremamente, comportada no seminário, crente. Falei assim, poxa, o Gilson vale investimento. E Deus colocou no meu coração de ligar para o Gilson. E eu liguei para o Gilson. Eu falei assim, Gilson, e aí, como é que você está, meu irmão? Vi aqui um post seu, uma fala sua no grupo, estou te ligando primeiro para dizer que estou orando por você. A segunda coisa é que eu queria te oferecer um campo. Aí ele, feliz da vida, falou assim, David, está onde? Aí no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca? Eu falei assim, não, rapaz, por enquanto não. Quem sabe um dia a gente pode trabalhar junto aqui. Mas a princípio o campo é lá no sertão da Bahia. Não sei a cidade e talvez seja um povoado. Aí ele falou assim, é sério? O tom da voz já mudou. Eu falei assim, é sério. Eu não sabia que ele tinha conversado com a esposa dele uma semana antes. Na semana que ele postou aquele pedido de socorro no grupo. E ele fez um pacto com a esposa. Chegou para a esposa dele, a Cássia, e disse, Cássia, vamos fazer um pacto com Deus? Vamos. Hoje eu sou porteiro de uma empresa, mas eu tenho muita vontade de voltar ao ministério. Estou 3 anos fora do ministério. Quero voltar, mas não tenho convite. Vamos fazer um pacto para onde Deus nos chamar, nós vamos. Olho fechado, a esposa, estou com você. Depois de 2 semanas eu liguei para ele. E aí ele falou assim, é sério? Eu falei assim, é sério. Eu falei assim, olha, eu estou indo no sertão, dia tal, se você quiser eu posso comprar sua passagem, a gente se encontra em Vitória da Conquista, e de Vitória da Conquista eu alugo um carro e nós vamos lá conhecer o campo. Não vi muito ânimo nele, mas ele foi, por conta do voto. Encontrei com o Gilson em Vitória da Conquista, ele saiu de Limeira, São Paulo, eu saí do Rio. Nos encontramos em Vitória da Conquista. E eu vi ele triste. Eu falei assim, ô Gilson, tudo bem? Disse, não, tudo bem, está tranquilo. Eu tive que passar numa casa, porque nós levamos o reverendo Hernandes lá, Hernandes Dias. E o Hernandes conheceu o projeto. E nós fizemos uma transmissão ao vivo, tanto pelo YouTube do Comipres, como também nós contratamos uma empresa chamada Brotas New, para poder fazer a filmagem, a transmissão do culto no site da Brotas New. Então, Brotas New lá bombou, né? O culto da nossa igreja. E aí, uma pessoa assistindo o Brotas New, lá na cidade de Boquira, o nome dele é Edson, a esposa é Débora, eles procuraram contato para saber quem era essa igreja e me ligaram. Então eles me ligaram e falaram assim, pastor, nós somos missionários batistas, mas nós queremos muito, estamos desejosos de vir para a igreja presbiteriana, porque nós entendemos que a doutrina presbiteriana é a doutrina que mais fiel às Escrituras. Nós temos ouvido muito o reverendo Hernandes, nós temos ouvido muito Augusto Nicodemos, nós temos estudado muito a respeito da doutrina calvinista e nós acreditamos nisso. E eu então cheguei para eles e falei com eles, olha, vou marcar com vocês, vou na sua casa, quero conhecer vocês. Peguei Gilson, na vinda para Brotas, na vinda parei na cidade de Boquira, na casa do Edson,
e na casa da Débora. Um casal novo. Pensa um casal apaixonado por Jesus e pela obra de Jesus. Eles falavam com desejo de trabalhar na obra do Senhor, que não tem como explicar, não tem como dizer para vocês, a ponto do Gilson sair da casa, e eu vi Gilson saindo da casa, e aí eu continuei conversando com o casal, e aí eu fui para fora da casa, onde estava o Gilson. Senhor, já terminou a conversa lá, a reunião lá terminou, agora eles vão servir um lanche. O Gilson estava chorando. E o Gilson chegou para mim e falou assim: Davidson, nós somos reverendos. Eu sou reverendo. E sempre fui reverendo na minha vida. E eu preciso deixar de ser reverendo e ser pastor. Eu falei assim: olha o brilho dos olhos desses meninos. Olha o brilho dos olhos desses meninos. Me fez lembrar a minha conversão. E me fez repensar. Qual foi a última vez que eu chorei por almas? Posso te falar uma coisa, Davidson? Isso chorando, eu não lembro. Qual foi a última vez que eu chorei por almas? E ele olhou para mim e falou assim: Davidson, você pode me mandar para onde você quiser. E disse para mim: eu vim aqui a passeio. Eu vim aqui para dizer não ao voto que eu fiz para Deus. E eu não sabia como que eu ia te dizer, porque você gastou com dinheiro de passagem, você está gastando dinheiro de alimentação, você está gastando com dinheiro de investimento, mas eu não tinha como te dizer, eu estava sem graça já. Primeiro, que eu não queria vir. Segundo, que eu vim aqui apenas conhecer o projeto, ir embora e dizer um não para você. Mas eu nem sei, nós nem chegamos na cidade onde nós vamos. Mas eu quero dizer para você que você pode me enviar para onde você quiser. Gil está na cidade de Ibotirama. Ipupiara. Ele está em Ipupiara, numa cidade, fazendo um trabalho. Essa semana agora ele mandou foto de uma reunião lá na vila de Bipitum. Nós alugamos uma casa nessa vila, que é um povoado onde lá ele está reunindo, com 3 meses de trabalho, ele está reunindo lá 80 crianças e 30 adultos, para a glória do nosso Deus. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus, ele é intransferível. E quando Deus chama, queridos, não é a gente que faz. O mais lindo no ministério não é ver aquilo que você faz, mas aquilo que Deus faz através de você, para a glória de Deus, e tão somente da glória de Deus. Por isso, aprendemos, é Deus que chama. Por isso que Ele fala para você: segue-me. Ele vai dizer também que não é só seguir, mas no encontro com Jesus, quando Jesus vai dizer para mim, e vai dizer para mim e para você: segue-me. Quando a gente tem esse encontro com Jesus Cristo, este encontro, ele resulta em algumas coisas. Primeira coisa que resulta, decisão. O texto vai dizer no capítulo 20, capítulo que nós lemos, capítulo 5, no versículo 28, diz o seguinte: ele se levantou e fez o quê? Deixando tudo, o seguiu. É decisão. E olha o que ele deixou, meus irmãos. Quem era ele? Ele era um publicano. Emprego fixo, carreira garantida de sucesso e de remuneração, salário, fama. Para ele, Jesus era muito
Para ele, Jesus era muito mais importante que todas essas coisas. Jesus é muito mais importante que qualquer outra coisa. Quando você entende a palavra do reverendo Arildo aqui, com respeito à mordomia, quando você entende a questão da mordomia, você vai entender que tudo que você tem não é seu, pertence a Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo ele vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Porque nada neste mundo aqui pode nos trazer a alegria que só Jesus Cristo nos dá. Quando vai falar a respeito disso, vai falar de decisão, vai falar de uma alegria contagiante. Quando nós encontramos esse Jesus Cristo, nasce no nosso coração esta alegria contagiante, uma alegria que traz ao coração o desejo e a vontade de compartilhar com as pessoas. Perceba o que ele fez. Primeira coisa que ele fez foi o seguinte, lá no versículo 29, diz assim: então lhe ofereceu Levi um banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. A alegria de Levi foi tão grande, que Levi chegou, depois de encontrar com Jesus Cristo, o que ele fez? Quero apresentar também Jesus Cristo aos meus amigos. Como o apóstolo Pedro, ele vai dizer ao Sinédrio: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Em último lugar, segue-me. E quando seguimos a Jesus, nós temos a compreensão da dimensão do seu amor. Amor que tem que ser compartilhado. Algumas pessoas perguntam: pastor, mas por que não fazer um projeto aqui, próximo aqui a bairros carentes, como Terra Vermelha, outras regiões aqui na nossa cidade? Tenho nada contra. Acho que a igreja tem que fazer. Mas quando nós começamos esse trabalho lá em Brotas de Macaúbas, foi tão somente resultado de amor por aqueles nossos irmãos, por cidades e povoados que não tinha igreja presbiteriana. O missionário Jefferson, quando foi, hoje é pastor, reverendo Jefferson, inclusive membro do presbitério aqui de Vila Velha, foi recebido como membro do presbitério de Vila Velha aqui na última reunião do presbitério. Então, o pastor Jefferson é membro aqui do presbitério, mas quando ele não era pastor ainda, fazendo um trabalho no campo, visitando um campo, ele chegou e foi conversar, fazer pesquisa. E ele foi fazer uma pesquisa num povoado, e chegou lá, bateu palmo no povoado, na casa do senhor. O senhor foi atendê-lo, e quando o senhor foi atendê-lo, falou assim: olha, eu estou aqui para fazer uma pesquisa. Ele levou um crachá do Instituto Água Viva, para não dizer que era cristão. E lá não tinha nenhuma igreja evangélica, nesse povoado. Ele disse: olha, eu quero fazer uma pesquisa com o senhor. Qual o nome do senhor? Aí o nome o senhor falou: Davidson. Olha só, né? Esse nome não está sendo muito bem comemorado hoje, principalmente pelos flamenguistas, né? Eu sinto muito, mas o nome dele era esse, não é zoação não, viu? Aí ele disse: o nome, eu disse, Davidson. Aí eu falei assim: ah, Davidson. Eu conheço um Davidson. Aí eu falei assim: ah, que bom. Aí, endereço, tal, religião. Aí o seu Davidson disse: presbiteriano, com muito orgulho. Aí o Jefferson parou, falou assim: o senhor é presbiteriano, Igreja Presbiteriana do Brasil? Eu disse: Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí ele falou assim: então deixa eu me apresentar para o senhor, eu sou o missionário Jefferson.
A Igreja Presbiteriana do Brasil me enviou aqui para esse povoado para nós começarmos um trabalho nesse lugar. Um senhor já de 70 e poucos anos, ele começou a gritar à esposa: meu bem, vem cá, Deus ouviu a nossa oração. Deus ouviu a nossa oração. Seu Davidson, ele só ia à igreja uma vez por mês, no primeiro domingo, para duas coisas, e não igreja presbiteriana. Ele recebia o salário dele, ele contratava não é táxi, né, mas é um cara que faz carreto lá no povoado, para levar ele, a esposa dele, até a igreja, para fazer duas coisas. Aliás, três coisas. Primeiro, cultuar a Deus. Segunda coisa, entregar o dízimo. Terceira coisa, tomar ceia. Igreja, no seu nome da igreja. Eu falei assim, olha, meu dinheiro só dá para mim poder ir uma vez. Aí ele falou assim, agora, se a igreja estiver aqui, eu vou poder todos os domingos na minha igreja. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para essa alegria nossa de estar na presença do Senhor, e é resultado dessa transformação. Por isso que, quando nós nos encontramos com Jesus, Ele traz para a gente decisão, alegria, mas traz ao nosso coração também mudança de vida. Se você perceber no texto que segue, os publicanos, os fariseus vão chegar, e também os escribas, e falam assim, mas espera aí, Jesus come na casa de pecador. Mateus era conhecido como pecador. Mas hoje, quando nós lemos Mateus, ele é conhecido como o quê? Discípulo, evangelista, missionário. Transformação. Fui lá em Brotas, e lá em Brotas nós tínhamos que fazer o batismo num povoado. E o pastor Gerson falou assim, pastor, tem 11 pessoas para batizar lá. Mas tem uma pessoa que, para batizar, que precisa conversar com o senhor primeiro. Eu falei assim, eu falei assim, então tá, então pode marcar a conversa que eu vou conversar. E na terça-feira, que a gente estava lá, eu fui fazer trabalho de distribuição de folheto. O culto ia ser na quarta-feira, com batismo. E eu na terça-feira fui evangelização de casa em casa, com a caravana. E coincidentemente, ou jesuincidentemente, eu bati palma na casa dele, dessa pessoa que estava para ser recebida, mas precisava conversar comigo antes. E ele olhou para mim e falou assim, pastor, o senhor é o pastor Davis? Eu falei assim, sou. Eu falei assim, opa, estou conhecido aqui já. Aí ele falou assim, eu sou da igreja presbiteriana. Eu falei assim, eu também sou da presbiteriana. Nós somos da mesma igreja, olha que bênção. Aí ele falou assim, eu estou para ser batizado amanhã, mas antes eu queria conversar com o senhor. Eu falei assim, vamos conversar então. Posso entrar? Ele disse, não, a conversa tem que ser no meu vizinho. Aí eu pensei, que bênção. Já se converteu. Vai convidar, se converteu, vai ser batizado, ainda quer já evangelizar o vizinho. Fomos no vizinho, e aí ele bateu palma. Aí já sai a esposa do vizinho, xingando ele de tudo quanto é nome. O que você pensar de nome de palavrão foi dito através daquela mulher. Aí ele falou assim, eu quero falar com o seu marido. Você não vai falar com o meu marido, não, você é um... Aí o cara aparece, com uma faca na mão. Ele do lado de lá, do portão, eu do lado de cá na rua. Diz, meu irmão, deixa disso. Sacode a poeira. Entrega para Deus, vamos embora. Não, eu tenho que falar com ele. Agora não. Agora sim, agora não, agora sim, eu quero falar com você. E começou a falar. Eu já pedi perdão a Deus dos meus pecados, né? Falei assim, eu quero entregar minha alma agora, abre as portas que eu estou chegando, porque o negócio aqui vai ficar animado. E o cara com a faca na mão, e falou assim, olha, você é isso, você é aquilo, sai da minha vida, me deixa em paz. E eu falei assim, não, deixa eu falar, a última coisa que eu quero falar com você, nunca mais vou vir aqui. Deixa eu falar uma coisa com você. O cara ficou quieto. Aí ele falou assim, olha,
eu vim aqui dizer para você o seguinte, você aqui é meu pastor. Eu vou ser batizado amanhã. E falando, chorando isso. Eu vou ser batizado amanhã. E eu vim aqui para dizer para você que você está perdoado pelo que você fez com a minha filha há 8 anos atrás. O vizinho tinha violentado a filha dele há 8 anos atrás. E ele falou assim, eu só posso ser batizado se eu falar isso para você. Eu passei 8 anos da minha vida pensando uma forma de te matar. Eu passava as noites em claro, tentando pensar e ter coragem de te matar. Mas deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, talvez eu passe minhas noites em claro, mas não pensando uma forma de te matar, mas pensando uma forma de você ser salvo pela graça de Deus, assim como eu fui salvo por esta graça. E você é meu único convidado para o meu batismo. Se você quiser ir, está lá meu batismo. Então quero dizer para vocês, vocês estão perdoados em nome de Jesus. Olhou para mim e falou assim, pastor, pode colocar meu nome na relação dos batizados, porque agora eu posso ser batizado. E entramos na casa dele, para poder conversar um pouco mais. Quando a gente encontra com Jesus Cristo, Jesus nunca deixa a gente como a gente era. Jesus transforma, Jesus cura os nossos traumas. Por isso, nós entendemos a dimensão deste amor de Deus. Esse amor de Deus que toma o nosso coração, a ponto da gente viver também este amor. Mais uma vez eu volto à minha palavra inicial. A minha palavra aqui é uma palavra de convite. A Igreja Presbiteriana da Glória, a conhecer lá o nosso campo missionário. Nós temos já preparado lá em Brotas de Macaúbas um local próprio para poder hospedar as caravanas. O que nós precisamos lá? Nós precisamos lá de pessoas dispostas para evangelizar. Dia 29, eu vou passar o último vídeo, né? Dia 29 de outubro, 29 de outubro a 2 de novembro, naquele feriado, eu cheguei para minha esposa e falei assim, vamos no sertão nessa data. A minha esposa é dentista, a minha filha é dentista, eu tenho uma outra filha que estuda odontologia, eu tenho um filho que está no ensino médio, mas que pode segurar a lanterna para poder enquanto está atendendo. Eu cheguei para ela e falei assim, Glícia, se a gente conseguir 2 médicos aqui do Rio de Janeiro, nós fazemos um barulho grande lá no sertão. Porque o Instituto tem uma van médico-odontológica, aliás, 3 vans médico-odontológicas, que é disponibilizada para as nossas bases. Eu separo a van, você cuida da parte odontológica, eu pego o médico aqui do Rio de Janeiro, de Noel, amigo meu, ele vai tranquilo, vamos eu, você, as crianças e de Noel. E cheguei lá na igreja e anunciei, falei, meus irmãos, nós vamos no sertão, anunciei, daqui a pouco, boca por boca, foi passando, e aí chega um outro médico para mim, o Alessandro, disse, pastor, o senhor vai para o sertão? Eu disse, vou para o sertão. Posso com você? Eu disse, pode. Daqui a pouco vem outro, pastor, o senhor vai para o sertão? Meu irmão, eu vou por conta, cada um por conta própria. Não tem que pegar um avião daqui para Vitória da Conquista, chegar lá, alugar um carro. Tranquilo, Rev, vamos estar na bênção. Juntamos 2 carros. Aí quando deu, aí uma pessoa falou assim, Rev, quem está organizando para você? Quem está organizando a estrutura? Eu disse, meus irmãos, tudo eu. Eu disse, então eu vou para organizar. Você pode descansar com a organização. E ele começou com a inscrição. Nós começamos com a inscrição para 15 pessoas. Quando tinha 13 pessoas interessadas em viajar e realizar o projeto lá no sertão durante esses dias, com atendimento médico, odontológico, eu estava atrás de uma van para pegar a gente de Vitória da Conquista e levar a gente para as cidades Oliveira dos Brejinhos, Ipupiara, Ibotirama e Brotas de Macaúbas, e para os povoados. Então, a van ficava em R$ 5.800.
Eu falei assim, meu Deus, da onde eu vou tirar esse dinheiro? R$ 5.800. O pessoal já está pagando dinheiro, passagem de avião, ida e volta. O pessoal já está pagando despesa de hotel. Como é que vou pagar a van? Liguei para um irmão que eu conheci lá em Vitória da Conquista, presbítero Orley, lá de Vitória da Conquista. Eu disse, presbítero, preciso de uma ajuda, preciso de uma van barata. Assim, só isso? Eu disse, só isso. Aí ele me deu um telefone do primo dele, senhor Isaac, dono da Novo Horizonte, lá, Viação Novo Horizonte, uma das viações mais importantes lá da Bahia, e eu não sabia, nem conhecia. Liguei, falei, senhor Isaac, o projeto é assim, 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 preciso de uma van, quanto vai custar? Eu falei assim, pastor, nada. Eu falei assim, como assim nada? Eu disse, pastor, o senhor está vindo aqui na Bahia, atender o meu povo. O certo era eu ir com o senhor, só que eu não posso. Então, o mínimo que eu posso fazer é oferecer uma van de graça para vocês. Tá ótimo. Aí liga o André para mim, que estava organizando a caravana. Disse, Rev, nós temos 16. Eu falei assim, 16? Além dos 5 da minha família, que eu fui de carro. Eu falei assim, 16, André, mas a van cabe 15. Aí eu peguei óleo de peroba, passei no rosto, liguei para o seu Isaac. Seu Isaac, tem van de 18? Eu falei assim, não, Dave, pastor, tem van não, tem micro-ônibus. Não, a micro-ônibus é muito, muito caro. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, não, eu estou com 16. Ele falou assim, não, pastor, faz o seguinte, vou ofertar a vocês um micro-ônibus. Eu disse, mas, seu Isaac, quantos vai custar? Eu falei assim, de graça. André me liga depois de 2 semanas. Rev, nós estamos com 22. Eu disse, André, para de me dar uma confusão, André. As inscrições acabaram, chega. Eu não tenho como ligar para o seu Isaac agora. Eu falei, seu Isaac, agora... Eu disse, não, Rev, liga, vai que você consegue. Eu disse, cara, não tem cara para isso. Eu disse, pô, mas... Passei óleo de peroba, liguei para o seu Isaac, micro-ônibus só cabe 18 mesmo, pode ninguém em pé. Eu falei assim, Rev, você está com quantos? Eu estou com 22. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês um ônibus leito. 500 e poucos quilômetros de Vitória da Conquista, é daqui ao Rio mais ou menos, daqui ao Rio praticamente, e voltar. Sem custo de combustível, sem custo nenhum de motorista, 0,800 daquilo que Deus. Nós levamos um grupo lá de 28 pessoas, levei uma professora para dar curso de doceira, e hoje nós temos 8 pessoas que fizeram curso de doceira. Como é que Deus faz? Na comunidade que nós fomos em Ibotirama, fomos num povoado chamado Canabrava. E nesse povoado tinha uma associação de doceiras fechada, já há alguns anos. Aí quando a presidente da associação soube que ia ter um trabalho nessa região e que ia ter um curso de doceira, o que ela ofereceu? A sede da associação, para poder o curso de doceira ser lá em Canabrava, nesse lugar. As coisas que Deus faz. E nós fizemos uma viagem, nós gravamos um vídeo. Eu queria passar esse vídeo para vocês verem, são vários vídeos que nós gravamos, tá? Esse vídeo aí é da parte odontológica, então tem da parte médica, tem da parte tem a parte de curso, né? Então tem vários cursos, vários... Estava conversando com o doutor Yuri aqui, então eu estava agradecendo a ele Tá passando não. Pelo movimento de vocês, porque... Tá só a voz. Estava conversando com o doutor Yuri aqui, então eu estava agradecendo a ele pelo movimento de vocês, porque só Deus mesmo para recompensar vocês, isso que vocês estão fazendo.
gente encontra uma carência, né, generalizada, né? A maioria das pessoas que chegam aqui já chegam por um atendimento crítico, né? Que é a extração, são alimentos que já estão completamente comprometidos e perdidos, né? Então, assim, como a gente não pode fazer uma sequência no atendimento, a gente não tem como fazer a sequência no atendimento, ou seja, acompanhar, porque é uma ação social e ela se dá num dia só. Inclusive, eles preferem que elimine o problema. Que geralmente chegam aqui com dor, e a gente faz a extração, mas também fiz restaurações, profilaxia, né? Limpeza, e orientando, né? E ao final do atendimento, doando a ele um kit, né? Um kit de escova, kit de escova com fio dental e dente frício. Porque é um movimento que vocês vieram de tão longe, sem saber o que ia pela frente, sem saber quem ia encontrar, como iam ser tratados, como iam ser recebidos. Às vezes até as dificuldades das estradas, de se acharem. Como vocês são muita gente, então vocês acabam até se perdendo, se desagarrando um outro. Então tem que sair o outro atrás para localizar o outro, para pegar como diz, aquela ovelhinha desgarrada, né? Que a gente costuma falar. Então somente Jesus para recompensar vocês. Mas ter vindo trabalhar no sertão na área de odontologia trouxe assim um divisor muito grande, porque existe uma carência muito exacerbada de tratamento odontológico. E a gente devolveu um sorriso para uma pessoa que muitas vezes na hora de falar coloca a mão na boca, né, que muitas vezes deixa de sorrir porque tem um dente estragado. E a gente poder trazer de volta, né, a alegria de sorrir para essas pessoas é algo que a gente realmente assim, é muito prazeroso. Sente que Deus abençoando através da nossa profissão, do nosso trabalho. Enquanto a gente está atendendo ali o paciente, a gente aproveita que ele está de boca aberta, não pode falar nada, a gente aproveita e começa a falar de Deus, do amor de Deus pela vida dele, porque que a gente está aqui, muitas perguntas, por que vocês estão aqui, estão vindo de tão longe, para quê? A gente fala, olha, Deus que mandou a gente aqui para cuidar de você, né, do seu sorriso, da sua boca, dos seus dentes, e o que nos move é Deus. O mais importante ainda é trazer esse sorriso para o coração. Só Jesus é que pode dar. Então, esse local aí foi em Oliveira dos Brejinhos. Só para concluir, nós estivemos lá em Oliveira dos Brejinhos, nesse povoado, e depois que o seu Bartolomeu ele foi atendido, eu perguntamos ao seu Bartolomeu, e aí? Me explica para a gente, tem alguma igreja evangélica? Quantos moradores? E nós ficamos num povoado, com vários povoados em torno, dá em torno de 1.200 a 1.500 pessoas, próximo àqueles povoados ali. Não tem uma igreja evangélica, nenhuma. Nesses entornos aqui que nós fomos. O seu Bartolomeu disse para mim o seguinte, disse, pastor, a única evangélica aqui na minha cidade era minha mãe, mas ela morreu. Eu falei assim, então, seu Bartolomeu, Deus ouviu a oração da sua mãe e nos trouxe aqui para poder reavivar essa fé no coração do Senhor. E aí ele disse, minha mãe sempre orava por isso. Sabe, meus irmãos, Jesus ele fala para mim e para você, segue-me. Não é só no sertão, sabe? Vou fazer evangelho, Jesus está me chamando então para ir para o sertão, pastor. Isso não é para o sertão. Jesus está chamando você para você andar com Ele. E ao andar com Ele, você entender que você tem um chamado para a cidade de Vila Velha e para outros lugares. Saber que esse chamado de Deus, ele é intransferível. E a outra coisa é saber que esse Jesus que nos chama, Ele nos transforma
Ele nos muda e Ele nos comissiona. Que Deus possa nos abençoar e fazer de nós ouvintes do chamado de Deus e que possamos atender esse chamado pela graça do Senhor Jesus.